Olá pessoal, eu sou o professor Edevilson da N Cursos e nesse nosso primeiro encontro nós vamos falar sobre o edital do concurso do Tribunal de Justiça. Então o que você precisa saber essencialmente para enfrentar essa prova desse concurso? Então pessoal, por onde que você deve começar a estudar? Você precisa inicialmente dominar essa parte do conceito de conjuntos. A matemática ela é fundamentada dentro da teoria dos conjuntos, como se fosse o alicerce principal da matemática. Depois disso, é essencial que você domine as operações dentro dos conjuntos dos números inteiros, dos números fracionários e decimais. É fundamental que você domine o conceito das equações de primeiro e segundo grau. Por quê, pessoal? Porque praticamente todas as questões da prova você vai se deparar durante a resolução, direto ou indiretamente você vai se deparar com uma equação do primeiro ou do segundo grau. Por que é importante você saber desses temas aqui de início? Ora, porque se você saber bem essa base, pessoal, todos os demais temas você vai dominá-los com muito mais facilidade. Como, por exemplo, o tema de funções matemáticas. Se você dominar bem a parte de equações, a parte de funções fica bem fácil. É essencial que você inicie trabalhando com esses temas aqui. E também a parte de sistemas de equações, que você trabalha com mais de uma equação ao mesmo tempo. Então, você dominando os sistemas de equações, você também vai conseguir resolver uma grande gama de exercícios, não só relacionados a esse concurso, mas a outros concursos que eventualmente você venha prestar. Então, prosseguindo, vamos dar uma noção nesse nosso encontro, uma noção sobre a parte de conjuntos numéricos. Então, o primeiro conjunto que nós começamos a trabalhar lá é o conjunto dos números naturais, tá, pessoal? Então, começa com o número 0, o número 1, 2 e assim sucessivamente, infinitamente. Esse conjunto, para você lembrar, não é à toa que o nome dele é conjunto dos números naturais, porque são números que naturalmente nós usamos para efetuar contagens no nosso dia a dia. Tá? Nós temos um objeto de tal tipo, dois objetos de determinado tipo e assim por diante. Então, esse é o nosso conjunto dos números naturais. Professor, mas por que é importante eu saber disso? Ora, porque na sua prova o exercício ele poderá estar determinando o universo que você vai estar trabalhando, o conjunto que você vai estar trabalhando. Ora, se ele disser que nós estamos trabalhando com um conjunto dos números naturais, então nós já sabemos que as únicas respostas possíveis são respostas que estejam aqui dentro dessa lista de números, né? São números naturais e positivos, ok? Depois disso, pessoal, nós entramos com um conjunto que nós chamamos de conjunto dos números inteiros. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Conjuntos naturais, muitas vezes esse n é um n estilizado, ele tem uma segunda barrinha aqui, tá? Do lado do n. E esse z também, ele tem essa barrinha mais reforçada, essa barrinha do centro aqui, central do número z, da letra z, só para identificar bem que ele é o nome do conjunto. Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros, como nós vemos, ele já entra com números negativos, essa parte negativa, e aqui o zero e os números positivos, assim como nós já tínhamos no conjunto dos números naturais. Tá bem? Então, o acréscimo aqui é a parte dos números negativos. Ora, professor, então eu posso dizer que todo número natural, ele é também um número inteiro? Sim, pessoal. É como se eu tivesse aqui um bairro, como se esse aqui fosse um bairro dentro de uma cidade. Todo elemento que está naquele bairro também estará dentro daquela cidade que contém aquele bairro. Então, na sequência, nós temos
além desses números positivos, os zeros e os negativos, nós temos os números fracionários. Então lembrem-se que os números fracionários são todos os números que podem se transformar em fração. Professor, então todos os números inteiros, todos os números naturais também podem ser números fracionários? Podem. Um exemplo, eu vou pegar o menos 2 aqui, ó. Eu posso escrever o menos 2 como uma fração, eu posso escrevê-lo como menos 2 sobre 1, ó, é uma fração, né, onde o numerador é um inteiro e o denominador também é um inteiro, tá? Tem que satisfazer essa regra. Professor, eu posso fazer uma outra fração para representar o menos 2? Posso, eu posso escrever menos 4 por 2. O resultado disso continua sendo menos 2, tá bem? Então, todas as frações, todo número que pode ser transformado em fração, ele está dentro desses números, desse conjunto, que nós chamamos de conjunto dos números racionais. Racionais. Então, lembre que é a letra Q que simboliza esse conjunto dos números racionais. E aqui o conjunto dos números inteiros, só para ficar bem claro aqui, conjunto dos números inteiros, a letra Z. Depois disso, pessoal, depois que nós temos o conjunto de todos os números que podem se transformar em fração, nós temos o quê? O conjunto dos números que não podem se transformar em frações. São o conjunto dos números irracionais, tá? Que tipo de número entra aqui, pessoal? Ora, toda raiz quadrada não exata, tá? É um exemplo. Raiz de 2, por exemplo, é uma raiz não exata. Se você extrair a raiz de 2 lá, você vai verificar que é 1,41, 42, aproximadamente isso, e vai infinitamente. Nós não temos aqui um padrão, um período que nós chamamos, né? Ele não se repete, fica sempre alternando. Essa é uma característica dos números irracionais, por isso que ele não se transforma em fração. Um outro exemplo é o número π, que normalmente aparece em prova. Ele é aproximadamente 3,1415, assim infinitamente. Ele também não tem uma repetição, aqui não tem um padrão nas casas decimais, por isso que não pode se transformar em fração. É um número que, essa constante, 3,1415 assim por diante, e ela sempre aparece na geometria, na trigonometria também, por isso que ele é muito cobrado, tá pessoal? Nós temos o Euler, o número de Euler, é o E 2,718 aproximadamente, essas são as primeiras casas, e assim vai infinitamente. Também não pode se transformar em fração. E qualquer número, vou pegar um número aleatório aqui, 7,182,5,6,4,2, infinitamente, ele vai sem haver nenhuma repetição. Ele prossegue infinitamente, então é um outro exemplo de número irracional, tá, pessoal? Só para você se localizar dentro da matemática, é importante ter essa noção geral aí dos conjuntos numéricos. E para finalizar essa parte, pessoal, se eu unir, considerar todos esses conjuntos aqui dados, os racionais, os inteiros, os naturais e a união com os irracionais, nós temos finalmente o conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais. É um R estilizado aqui, tá? Sempre é uma barrinha dupla aqui para reforçar, formando esse R estilizado. Então sempre que o exercício se referir a números reais, você já entende que pode ser qualquer um desses números aqui a resposta. Pode ser uma fração, como pode ser um número inteiro, negativo ou positivo, um número natural ou um número irracional, tá, pessoal? Então essa é uma noção geral aí dos conjuntos numéricos. Vamos prosseguir na próxima aula
dando um exercício do concurso do Tribunal de Justiça que envolve esses conceitos iniciais que nós destacamos ali no edital, tá? Para ficar bem mais claro, ok? Nos vemos então na nossa próxima aula. Para quem deseja já iniciar o seu treinamento a partir de exercícios resolvidos, acesse o nosso site www.ncurso.com, escolha um tema que você quer praticar, nesse exemplo, equações do primeiro grau, e clique em inscreva-se, acesse a opção inscreva-se gratuitamente, para que você tenha acesso gratuito ao primeiro simulado completo do curso. Fazendo a inscrição no curso, você já tem acesso gratuito ao primeiro simulado do curso. Um bom estudo a todos, até a próxima!